A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Em especial, quero enviar a paz do Senhor ao nosso pastor Josivaldo, ao nosso copastor presbítero Monteiro, ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o nosso presbítero Ivanilton, a nossa irmã Aberlândia, que é a coordenadora pedagógica da Escola Bíblica ali na Igreja Sede, e também aos nossos professores das lições de adulto, o nosso diácono Antônio, as nossas irmãs Claudete, Claudinete, Petrúcia e Margarida, e a todos os alunos da lição de adulto. Hoje estamos começando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020, que tem como lição do trimestre, eu vos apresento aqui a lição essa que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição tem como autor o nosso pastor Douglas Batista. Nosso pastor é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, além de outras titulações. É pastor-presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. A nossa lição de hoje, a de número 1, tem como título Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Lição essa que temos como textual: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Nossa verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois livros, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Leamos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em quem sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. A nossa lição tem como objetivo geral mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos temos 3. Apresentar a autoridade e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. O ponto central da nossa lição é em Efésios, Jesus Cristo, da nossa lição. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. E aí a gente parte para a introdução da nossa lição. Introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. O interessante aqui que a gente perceba nessa introdução é que justamente o conteúdo dessa epístola deve nos levar à adoração a Deus
e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Partindo desse princípio, a gente encaminha-se para o tópico 1 da nossa lição: autoria e data. Né? Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. No capítulo 1, o primeiro, versículo 1, parte A, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Comumente nas suas epístolas, Paulo se apresenta, né, com esse título, apóstolo. Né? E a gente vai observar aí quem era Paulo. Né? A gente observa que ele tinha 2 nomes. O primeiro, que é em hebraico, Saulo, que significa solicitado, provavelmente, né, nos traz a lição, que era uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo, que era a tribo de Benjamim. Eita, Bela, para aí. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Isso a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 25. Tanto Clemente de Alexandria como Tertuliano e muitos estudiosos ao longo de toda a história da igreja afirmam a mesma coisa, ou seja, confirmam que o apóstolo Paulo é o autor da carta ou epístola aos Efésios. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. A gente observa isso, que é no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que Lucas, ele justamente vai dizer, já após a sua chamada, né, quando o Espírito diz que separe a Saulo e a Barnabé para a obra que ele tem chamado, lá na frente Lucas menciona os 2 nomes de Paulo. Provavelmente, e até eu concordo com o autor, e muitos autores também têm essa mesma conclusão, que o nome romano, que é Paulo, seria mais fácil de aceitação no ato da evangelização. O que a gente também vai observar nesse aspecto aí, né, é as particularidades da pessoa de Paulo. Né? Ele se reconhece como apóstolo, ele se reconhece como um escolhido de Deus, e ele chega ao ponto de dar detalhes da sua vida, não só Lucas em Atos dos Apóstolos, mas também quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve aos Filipenses e também aos Coríntios, ele trata justamente disso. Ele diz que é judeu de nascimento, que pertence à tribo de Benjamim, que ele é escolhido desde o ventre de sua mãe para esta obra, não é? Mas Lucas deixa em detalhe o momento da sua conversão, quando ele parte para Damasco para prender e perseguir os cristãos que ali se encontravam. Não é? Uma epístola da prisão. Por quê? Porque, segundo historiadores e a própria narrativa bíblica, a gente vai observar que Paulo, né, provavelmente é a mais aceitável, que ele estava preso, numa linguagem mais atual, em uma prisão domiciliar em Roma, e nesse momento de prisão, Paulo, ele escreve 4 cartas. Além de Efésios, ele escreve a Filipenses, a Colossenses e a Filemon. Né? E a gente vai observar em que período se dá isso. Né? Aproximadamente, né, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, né, entre 60 e 62 depois de Cristo, visto que em 63 aproximadamente é quando há o incêndio em Roma. Né? Então, provavelmente entre esse período, por volta de 61 e 62, Paulo escreve essa carta. Né? A gente vai observar que
Com resumo desse tópico aí, o apóstolo Paulo é autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Uma particularidade também que a gente observa nessa aula introdutória da epístola de Paulo aos Efésios é o esboço da epístola. Ela está dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a gloriosa declaração ou gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, saudação, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Já a parte 2, que se inicia no capítulo 4 ao versículo 6, instruções práticas para a igreja e para os crentes, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, está capacitado e equipado para a batalha espiritual. E a conclusão que se encontra no capítulo 6, versículo 1 e 24. Aí a gente conclui aqui esse tópico 1, de autoria e data, e parte para a segunda parte, que é destinatários. Para quem Paulo escreveu essa carta, né? A gente vai observar, esse tópico está dividido da seguinte forma: a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e saudação epistolar. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai destacar a cidade de Éfeso. Que cidade era essa? Aonde estava localizada? Segundo a lição, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no Mar Egeu. Nesse aspecto, a gente vai trazer a religiosidade, né? Éfeso ele vai se destacar, a cidade, justamente pela adoração a Ártemis, ou Artemis, ou, conforme Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, a Diana dos Efésios. E uma das características do culto ali daquela cidade, um culto pagão, era justamente, uma das características era a prostituição sacerdotal. Né? Um culto levado também ao misticismo, a toda forma de natureza pecaminosa. E a gente vai ver isso muito claro quando Paulo escreve lá no capítulo 5 de sua epístola aos Efésios. Uma particularidade também é sobre a igreja. Paulo ele é praticamente o fundador da igreja em Éfeso, porque quando ele chega lá, ele apenas encontra um grupo de discípulos e estes não possuíam um verdadeiro batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles apenas eram batizados no batismo de João. E Paulo, baseado no que a gente já leu na leitura em classe, no capítulo 19 de Atos, ele volta a fazer o verdadeiro batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e impondo a mão sobre eles, eles passam a receber o batismo no Espírito Santo e ao mesmo tempo começam a profetizar. Se não bastasse essa ignorância com relação ao verdadeiro batismo, eles não sabiam, não tinham ouvido falar do Espírito Santo, da sua existência. E ali Paulo começa iniciando durante 2 meses pregando nas sinagogas. Depois, por muita disputa, ele se afasta, vai para outro ambiente e ali passa mais 2 anos pregando o evangelho, chegando a pôr em crise a produção de utensílios que pertenciam ao culto a Diana. Né? E isso há uma grande
disputa, um verdadeiro debate teológico nesse momento. E Paulo tem esse privilégio de passar quase 3 anos pregando na cidade de Éfeso. E a partir daí, a gente vai para a questão seguinte, né, que é a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedades exclusivas de Deus. Né? E ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 2, graça e paz. Graça, porque por meio da graça, Jesus nos concede a salvação. E a paz, porque de acordo com a graça recebemos o perdão e estamos livres de uma consciência culpada e agora, dirigidos pelo Espírito Santo, aguardamos a redenção dos santos com o arrebatamento ou a ressurreição dos fiéis. E como conclusão desse tópico, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. E aí a gente parte para o terceiro tópico, propósito e mensagem. Né? Nessa parte aqui, nós temos 2 divisões, propósito e mensagem. E eu destaquei algumas questões aqui da lição bem interessantes. Li o livro que auxilia a lição, mas a gente observa que o autor da lição, na organização aqui, ele deixa ênfase por que Paulo escreveu essa epístola. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, né, a gente observa 2 questões aqui. A primeira ênfase destacada aqui na lição, que se analisa a solução de certas questões. A exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. A segunda ênfase destacada na lição, não é do passado. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Mais uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Jesus Cristo. E o interessante, irmãos, é que João, no seu livro Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, está também a igreja de Éfeso. E lá é citado a luta que os efésios tinham com os nicolaítas. Esses propagadores de um culto à prostituição, né? A questão da impureza, ou seja, que nada que se fizesse no corpo poderia contaminar o homem. E a gente observa que ali o próprio Jesus, na revelação, diz que tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. De forma sorrateira, uma igreja que inicialmente não tinha nada como as demais, como Coríntios, que Paulo tivesse um embate nos seus escritos, mas agora a gente já observa lá pelo apóstolo João essa questão. E para concluir na segunda questão, que é a mensagem, a gente tem algo interessante, né? A mensagem. E o autor deixa aqui algo bem interessante. Assim, podemos classificar os desdobramentos deste assunto nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. 3. A reconciliação dos povos. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus para com a obra do Espírito Santo. E 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Portanto,
A epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus faz e do que se espera que a igreja faça. Síntese desse tópico. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça, a igreja seu corpo. Quando dizemos que Jesus Cristo a cabeça, é como o Senhor, como aquele responsável por criação de tudo, tanto racional, como animal, como material e espiritual. E partimos para a conclusão da nossa lição, que de uma forma bem interessante deixa bem claro: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Capítulo 1, versículo 22. A batalha contra as forças das trevas. E aí, meus queridos e amados irmãos, concluímos essa lição, que temos um grande desafio. E convido a todos os alunos e professores, a fazerem uma releitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lendo de forma detalhada, para que assim possamos, durante todo esse trimestre, discutirmos em relação a todas as particularidades, que vai envolver família, que vai envolver a batalha espiritual no capítulo 5º, a relação conjugal entre cônjuges, entre pais e filhos, a relação de conduta, não é? Que deve haver uma paridade, uma igualdade entre a nossa forma de falar e a nossa forma de viver. Que Deus nos abençoe na pessoa de Jesus e que o Espírito Santo nos ilumine e nos inspire, nos fortifique para vivermos de acordo com as orientações de Paulo, a epístola aos Efésios. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.